Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de verbos que existem na língua portuguesa. São os verbos regulares, irregulares, defectivos, anômalos e abundantes. Para começar, é importante lembrar que o verbo é uma classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão de conjugação, ou seja, são formados pela adição de desinências verbais regulares aos radicais verbais. Exemplo: cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Repare que a forma do verbo no presente do indicativo segue o padrão da conjugação regular. Já os verbos irregulares são aqueles que não seguem um padrão de conjugação. Ou seja, eles têm formas diferentes para cada pessoa e tempo verbal. Exemplo: ter, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Repare que as formas do verbo não seguem um padrão regular de conjugação. Os verbos defectivos são aqueles que não têm todas as formas verbais. Ou seja, faltam algumas formas de conjugação. Exemplo: falir, eu falho, ele falha, nós falimos, eles falham. Repare que não existem as formas tu fales e vós fales. Os verbos anômalos são aqueles que apresentam uma conjugação irregular, ou seja, que não seguem o padrão de conjugação dos verbos regulares. Alguns exemplos de verbos anômalos são ser, ir, haver, estar, vir, poder, saber, querer, entre outros. Esses verbos apresentam formas irregulares em algumas ou todas as pessoas, modos e tempos verbais. Por exemplo, o verbo ser apresenta as seguintes formas no presente do indicativo: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Já os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma de conjugação para um mesmo tempo verbal. Isso ocorre quando um verbo apresenta mais de uma forma para o particípio passado, que é a forma que indica uma ação que já foi concluída no passado. Por exemplo, o verbo eleger apresenta duas formas de particípio passado. São as formas eleito e elegido. Ambas as formas estão corretas e podem ser utilizadas, porém, dependendo do contexto, uma delas pode ser mais comum ou preferível. Em resumo, os verbos anômalos são aqueles que apresentam conjugação irregular, enquanto os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma de particípio passado. Valeu pela aula de hoje, pessoal. Até a próxima!